Oi, meu nome é Andressa e o objetivo desse vídeo é explicar e também demonstrar as diferenças entre o eager do algoritmo de Prim e o lazy também do algoritmo de Prim. Essa aqui é a minha estrutura de repositórios. Eu tenho aqui o arquivo, com os meus vértices, arestas, e esse terceiro número aqui simboliza os seus pesos, Então, por exemplo, de 0 para 1, eu tenho uma aresta direcionada de peso 4. Aqui no meu SRC, eu estou usando como base as classes do alg S4, e esse aqui, só como um utilitário, mas o arquivo mesmo está aqui. Eu vou iniciar com esse lazy prim. Primeiro, eu já tinha executado, obviamente, para testar, mas eu vou fazer aqui do zero. Você compila, Já está aqui compilado, mas vou fazer como se você estivesse fazendo do zero. Beleza, compilou. E agora eu vou executar aqui o lazy prim naquele nosso arquivo txt. E aí saiu aqui esse resultado. Mas antes de explicar o resultado, primeiro eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos teóricos. Bom, aqui no lazy prim, a gente vai ter uma fila de prioridade, Que ela tá bem aqui, ó. PQ. E ela vai armazenar todas as arestas que cruzam a fronteira entre os vértices já visitados e aqueles que ainda não foram visitados, E o problema é que ele vai executando e algumas dessas arestas vão se tornar obsoletas, Então, é quando as duas estão dentro da minha árvore geradora mínima, mas elas continuam na fila e aí para remover eu preciso fazer isso manualmente e isso acaba desperdiçando tempo. Por isso que aqui no lazy prim, a minha complexidade ela é O, E log de E, porque todas as arestas elas podem ser inseridas na fila, então eu tenho E inserções, e cada operação de inserção ou remoção vai ter esse custo log de E, certo? Tá, agora que a gente já explicou aqui o lazy prim, vou mostrar aqui o eager e qual a diferença dele, Bom, gente, a diferença dele tá bem aqui, nesse index min pq. Ele vai ter uma fila de prioridade, o eager, mas ele não vai guardar mais as arestas, e sim o peso mínimo conhecido para alcançar cada vértice ainda não visitado, Ou seja, cada vértice fora da árvore, a fila vai manter o custo da melhor conexão encontrada até o momento. E aí, a operação crítica vai ser atualizar essas prioridades quando a gente se encontrar essa aresta mais leve. E a gente vai ver esse processo tanto aqui na saída, mas é visto aqui desse decrease key, que ele vai evitar, armazenar arestas repetidas ou obsoletas e, consequentemente, torna aí o algoritmo mais eficiente. Bom, aquela fila padrão que a gente viu lá no lazy, ela é ineficiente porque a gente não consegue acessar diretamente a posição de um elemento já inserido, nem alterar a sua prioridade, Agora, nessa fila de prioridade indexada, nesse nosso aqui indexmin pq, ele resolve isso associando cada chave a um índice fixo, normalmente é o número do vértice, e isso permite que o algoritmo atualize o valor de prioridade diretamente no heap em um tempo logaritmo, E aí isso vai otimizar bastante a nossa inserção e remoção de arestas. E é por isso que a gente tem essa diferença, de complexidade, porque aqui no eager a complexidade é O, E log de V, porque cada aresta ela é examinada no máximo uma vez e cada atualização de prioridade, aqui no decrease, afeta apenas os vértices, não arestas. Então, a gente tem V vértices, cada operação de heap tem um custo log de V e o tempo total cresce proporcionalmente a E log de V, por isso que ele vai ser mais eficiente. Bom, agora vamos finalmente analisar aqui a nossa saída através de um trace table. Vou botar aqui no código do lazy, só para ficar mais fácil.
certo? Ele vai carregar, né, os seus vértices, ó, que você percebe que ele colocou cada ligação associado ao seu peso. Agora, vamos analisar aqui esse trace table, vou aumentar aqui um pouquinho. Bom, qual foi aqui esses primeiros passos? Ele visitou o nosso vértice 0. Eu vou usar aqui o pente para a visualização ficar melhor, certo? Primeiro, ele visitou de 0 a 4 e viu que o valor de peso associado era 6. Ó, de 0, ele visitou 4 e o peso era 6. E aí, ele adiciona isso na fila de prioridade. E depois ele visitou o 3 e associou o peso 6. Ó, visitou aqui o 3 e adicionou o peso 6. E aí, ele colocou também aqui na fila de prioridade. Em seguida, ele visitou o 2, só que, ó, perceba, o 2, ele tem peso 4. O 4 é o menor peso até agora. Então, na fila de prioridade, ele vai ficar na frente dos 2 anteriores, né? Então, aqui, ó, visitamos o 2, opa, e aí adicionamos esse peso 4. Ok, ele vai repetir a mesma coisa do 1, que tem peso 4, e essa aqui é a nossa fila de prioridade até esse momento aqui do passo 1. Aí, ele aceitou o 0, o 2. Por que ele foi no 0, 2? Porque ele percebeu que o 0, 2 era o vértice que tinha menor peso associado ao 0. Então, a gente aceita ele e retira ele da lista de prioridade. Ó, perceba que ele não aparece mais aqui. E depois? Bom, depois a gente vai visitar aqui o vértice 2. Visitando aqui o vértice 2, a gente foi lá para o 3, né? Que tem aqui esse peso 8. E depois a gente visitou o 2 para o 1, que tem peso 2 também. Aí, ó, olhando aqui o 2 foi visitado pelo 3, o 2 visitou o 3 e o 1 visitou o 2. A gente percebe que o peso 2 é menor do que o outro, que o 8, na verdade. Então, ele vai aceitar, logicamente, o que tem menor peso. Só que você percebe aqui que o 0, a gente já não tinha escolhido o 0, 2, então não faz sentido a gente manter o 0, 4. Então, manualmente, o 0, 1, na verdade. Então, manualmente, a gente vai descartar esse 0, 1, já que a gente já achou um outro peso, um peso menor para ele, do 0, 2, então ele não vai ser mais necessário. E aí, a gente descarta ele. Processo de aceite novamente, quando a gente encontra o vértice de menor peso associado, inserção e aceitação. Certo. Aí, no final, na nossa árvore geradora mínima, a gente teve essas arestas aqui com custo mínimo e aqui é a soma total deles, tá? Esse aqui é o nosso resultado final da nossa árvore. Agora, vamos mostrar aqui o do Eager. Vou até aqui... Tá? Show! Vamos ver aqui o do Eager. O nosso trace table, a gente vai ter aqui os passos. A gente primeiro visitou o 0, e aí a gente insere o vértice associado a este 0 e o peso dele. A gente visitou aqui o 4, né? E ele tem... Opa! É o 4. E ele tem peso 6. E aí, perceba a grande diferença, né? Eu vou ter aqui esse array com as distâncias atuais. E aí, ele já adicionou esse peso 6 aqui na posição desse vértice 4. Esses que estão infinity aqui é porque são vértices ainda que não se conectaram a 0, então não tem como a gente saber qual é a distância até aquele momento. E esse 0 representa a distância mínima. Certo, depois disso o 0 a gente adicionou o vértice 3, o 2, o 1, todos com seus respectivos pesos, e cada um deles está sendo adicionado aqui nesse array de distâncias atuais. Certo? E aí, a gente vai chegar no momento em que é meio que o pulo do gato de um Eager Prim, que é o Decrease Key. No Decrease Key, ele vai substituir o custo da aresta de conexão da fila, né? E ele vai substituir por aquela que possui um peso menor. Então, a distância de antes estava com peso 4. Só que ele viu que a conexão, né, de 2 para 1, bem aqui, ó,
ele estava menor do que essa distância aqui, ó, de 0 para 2. Opa, de 0 para 2, que era 4. Então, ele, olha, esse aqui é menor, eu vou aplicar um decrease key e vou substituir aqui nas minhas distâncias atuais pelo meu novo valor. Vai formar aqui, né, nosso modelo de arestas de árvores mínimas geradoras e com seu somatório de pesos total, bem parecido ali com o Lazy Prim. Bom, depois de demonstrar isso, você pode estar se perguntando, né, qual é a vantagem, então, de eu usar um eager em vez de um lazy? E, gente, a vantagem, ela tá na complexidade. Por exemplo, em um grafo que ele é mais denso, o eager, ele vai tender a ser mais rápido que o lazy, porque a complexidade dele, que é E log de V, ela cresce mais lentamente que um E log de E, que é a complexidade lá do lazy. Eu acho que eu confundi, né? A complexidade do eager, que é E log de V. E aí, em grafos densos, o custo extra para lidar com essas múltiplas arestas redundantes vai se tornar bem alto lá para o lazy. E também o eager, ele vai manter apenas uma aresta, né, por vértice na fila de prioridade, e isso vai evitar que a sobrecarga de inserir e descartar repetidamente várias arestas, e aí no final de tudo torna um cenário bem mais eficiente. Então, se você está lidando com dados com um grafo denso, é bem interessante que você opte pelo eager do que por um lazy. Porém, é importante se atentar que nem sempre vai fazer uma grande diferença nesse uso. Por exemplo, se você está lidando com um grafo esparso, né, os dois vão ter um desempenho bastante próximo, certo? Eles se tornam praticamente equivalentes nessa situação. O custo para manter, né, a estrutura de prioridade atualizada não vai trazer assim, um ganho expressivo com relação aqui ao lazy. E a diferença de tempo entre eles vai tender a ser mínima. Então, se você tiver num grafo esparso, o Lazy Prim, ele vai ser mais simples e quase tão eficiente quanto o Eager Prim. Então, há casos que é interessante você optar por um Lazy em vez de um Eager. E é isso, eu espero que tenha dado para entender, né, a diferença teórica e de implementação de um Lazy para um Eager, através aqui desse Trace Table. E eu espero que tenha ficado bem claro esse vídeo e muito obrigado por assistir.